Nunca vou te abandonar. E se um dia desse mundo eu for embora, eu prometo que do céu vou te ver jogar. Corintiano maloqueiro. Fala, loucos do bando! E aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nessa sexta-feira para trazer notícias quentes do Timão. Sim, nós tivemos várias movimentações no Corinthians hoje, começando pela manhã dessa sexta-feira, que nós tivemos uma entrevista aí do Roberto de Andrade junto com o Alessandro para falar de temas polêmicos, né? Renovações de jogadores, dívidas do Corinthians que só vem aumentando e empréstimos feitos com empresários e jogadores aí. Nós tivemos também o sorteio da Sul-Americana e a volta do Paulistão que está confirmada. E você confere aqui no Loucos do Bando News. Então, pessoal, para resumir para vocês, o que foi essa entrevista aí do Alessandro com o Roberto de Andrade? Foi perguntado para ele sobre a renovação de Gemerson, Casares e Otero. E eles praticamente bateram o martelo dizendo que esse trio vai se despedir do Corinthians aí ao final do seu contrato, que é em junho. Já que o Corinthians segue nessa luta incessante de reduzir gastos, de reduzir o seu elenco para conseguir respirar aí durante esse ano e os próximos anos. E foi perguntado justamente isso, por que o Corinthians não conseguiu se organizar, por que o Corinthians chegou nessa dívida aí de R$1 bilhão e o que o Corinthians planeja fazer para sair dessa situação, né? E aí o Roberto de Andrade acabou respondendo, abre aspas, né? A culpa da dívida está em tentar fazer o melhor, né? E ele citou o CT do Corinthians hoje, o setor do profissional, que é o melhor do país, o CT da base, que é o melhor do país, o centro aí de recuperação de atletas, que é o melhor da América Latina, um dos melhores do mundo, e que o Corinthians, nessa tentativa de tornar o Corinthians um clube top de linha em questão de infraestrutura de atletas, acabou acumulando essas dívidas e o Corinthians está tendo que tá arcando com essas dívidas que foi feitas no passado, né? Mas aí eu queria chamar vocês para assistir esse vídeo polêmico, e que vocês dessem a opinião de vocês aí pra gente estar discutindo isso depois. E aí um rapaz me chamou no Facebook, tipo, pô, posso ser seu empresário? Como você tá a sua situação? E ele falou, vou trabalhar seu nome. E aí foi passando um mês, 2 meses. Ah, beleza. E aí de repente ele me ligou e falou, tenho 3 times pra você. Mentira. Eu falei, pô, imaginei, achei tipo cultura de Marudeira, Boa Vista. E aí ele veio, tem o Corinthians, Santos e Cruzeiro. Eu falei, ué. Não, eu falei, tem uma coisa errada aí. Eu falei, tem uma coisa errada aí, porque eu tô desempregado há tanto tempo. E aí ele falou, a gente vai primeiro no Corinthians e você faz o processo todo lá e tal. Cheguei no Parque São Jorge e tal, falou, a gente vai fazer um contrato de 3 anos pra você. Porra! Sem nada, só chegou há 3 anos. 3 anos pra você. Falei, ué, mas não é teste? Ele falou, não, você já tá contratado. A gente já falou, o treinador já gostou do seu nome e vai te contratar. Pessoal, o negócio é feio. A gente sabe que tem muita sujeira. Essa é uma delas, né? A gente percebe que o Duílio é um cara um pouco mais centrado. Tomara que ele consiga organizar o Corinthians aí. Mas a gente sabe que provavelmente essas próximas temporadas o Corinthians vai passar um pouco de sufoco. Mas tomara que dê certo e o Corinthians consiga sair dessa. E para finalizar a entrevista do Roberto de Andrade com o Alessandro, foi perguntado por que o Corinthians empresta dinheiro de empresários de atletas. Nessa última semana saiu uma notícia, o Corinthians emprestou cerca de 3 milhões aí do empresário do Otero e do Casares. E aí o Roberto de Andrade, tentando se justificar, falando que isso não é um empréstimo, citou uma situação parecida aí, que quando o Corinthians foi adquirir os direitos do Matheus Vital, o Corinthians não tinha dinheiro para pagar o Vasco, e quem acabou assumindo essa negociação com o Vasco foi o empresário do Vital, e o Corinthians passou a dever para o empresário do Vital, né? Você vai me desculpar, mas isso daí é um empréstimo. É um empréstimo. E aí, a entrevista acabou terminando por aí. Então o Corinthians não pretende renovar com esses 3 atletas, Gemerson, Otero e Casares, para justamente reduzir o seu elenco, reduzir gastos, e o planejamento do Corinthians é justamente prolongar as suas dívidas, né? O Corinthians pretende parcelar as suas dívidas para conseguir nesses próximos 3 anos aí conseguir respirar. E aí, pessoal, teve também o sorteio da Sul-Americana que a gente comentou, né? Nessa tarde aí de sexta-feira, nós tivemos o sorteio da Sul-Americana. A Sul-Americana que tem a novidade desse ano da fase de grupo.
ela já começou, né? Tá tendo uma fase preliminar aí para acabar de definir essa fase de grupo. E o Corinthians e os outros clubes brasileiros e os clubes argentinos tiveram a regalia de já entrar diretamente nessa fase de grupo, né? São 8 grupos aí com 4 times cada, onde os 2 melhores se classificam para a próxima fase e passam a enfrentar os times classificados da primeira fase da Libertadores aí, os terceiros colocados. O Corinthians ficou no grupo E, junto com o Sport Huancayo, com o River Plate do Paraguai e tem uma vaga a ser definida ainda, que a gente já sabe que é um time do Uruguai, mas fica a ser definida entre Fênix e Montevideo City, né? São clubes que não têm tradição, tanta tradição assim em competições continentais. É um grupo fácil, mas que o Corinthians precisa fazer o seu dever aí se quiser se classificar para a próxima fase, né? E sonha em ter o título da Sul-Americana, que é um título inédito para o clube. A Sul-Americana vai ter um sistema de bolhas, né? Que serão 3 sedes exclusivas aí que vão ter os jogos, então apenas essas 3 sedes vão ser disputados os seus jogos, justamente para conter essa pandemia e criar esse sistema de bolha, né? O mesmo vale, pessoal, para o Paulistão, que está de volta. Muito provavelmente o Corinthians joga já neste domingo, e o Paulistão também tenta criar esse sistema de bolha, né? A Federação Paulista estava em negociação com o Ministério Público, que acabou passando aí a responsabilidade de liberar ou não no campeonato para o governo estadual, e o governo estadual liberou para estar voltando à competição, só que seguindo algumas regras à riscas, né? Então, por exemplo, jogos só a partir das 8 da noite, só a partir das 20 horas vão ser disputados, seja começo de semana, meio de semana ou final de semana, só a partir das 8 da noite. Quartos individualizados para atletas, né? Não vai poder ter compartilhamento de quarto ali entre os atletas. Os atletas não vão poder ter contato com ambientes externos, então eles vão ter que ficar concentrados em seus CTs, justamente para tentar não ter essa disseminação da pandemia no esporte e, consequentemente, para o resto do estado, né? Medidas de higiene continuam valendo, né? A questão de fazer os testes antes dos jogos para confirmar que esses atletas não estão positivados para a Covid, e toda essa questão de segurança que a gente já conhece, né? E é isso daí, pessoal. O Loucos do Bando termina por aqui, Loucos do Bando News. A gente espera você aí no pós-jogo, provavelmente no domingo, e qualquer notícia, qualquer novidade aí, se liga no Loucos do Bando e tamo junto. Vai Corinthians e vamos nessa!